Eu queria iniciar dizendo que, situando as palavras que eu vou falar agora, né? E dizer que essas palavras, elas foram construídas junto de um coletivo antimanicomial. Então, embora tenha sido o CRP que tenha sido convidado a estar na mesa hoje, as palavras que eu vou dizer, elas foram construídas junto com um coletivo de usuários, familiares, trabalhadores, movimentos sociais, que têm se reunido, né, em diversas ocasiões, mas especialmente, como disse o Paulo, nesses 2 últimos meses, com mais afinco, toda semana, para organizar o dia de hoje, Dia Nacional da Luta Antimanicomial, na Praça 15, a partir das 14 horas. Então, as minhas palavras não são do CRP. E é por isso que eu me levantei e pedi para estar nessa mesa. E talvez por isso também que Nilo, que está com a gente organizando esse dia, também tenha se pronunciado. Bom, dito isso, queria dizer que dizer que a gente luta por uma sociedade sem manicômios não é qualquer coisa, né? É afirmar que a nossa luta, ela não é uma luta apenas por uma transformação no modelo de assistência, né? Sem dúvida nenhuma, isso faz parte da nossa luta, mas isso não define a nossa luta. A luta historicamente construída, né, pelo movimento de reforma sanitária e pelo movimento da luta antimanicomial e reforma psiquiátrica é por uma outra sociedade, né, por outros modos de a gente viver junto, né, como esse que a gente está podendo ter hoje, ouvindo histórias, narrativas das vidas das pessoas. Então eu queria fazer esse registro. E isso quer dizer, o que quer dizer isso? Viver numa outra sociedade, num outro modo de estar junto, né? A gente está entendendo que isso quer dizer enfrentar as chacinas e os silenciamentos de vidas, de histórias, que se dão através de muitas maneiras de se encarcerar as pessoas. E a gente sabe que não são quaisquer vidas que são dizimadas, né? E não são quaisquer histórias que são silenciadas. Quais são as vidas e histórias que são silenciadas, né? São aquelas que tensionam uma certa ordem, uma certa norma vigente, né? E que é uma ordem que é imposta pelo interesse do capital. Gostaria de marcar isso aqui também. E que serve à manutenção dessa sociedade que a gente está vivendo hoje, que criminaliza a pobreza e fabrica mais e mais concentração de riqueza. Os valores que estão movendo essa avassaladora onda de encarceramento que a gente tem vivido no país, em especial no Rio de Janeiro, né, imobiliária, em nome desse projeto Copa e Olimpíadas, esses valores e essas ações e essas políticas de extermínio é que o nosso movimento luta para acabar. Você é muito digna, você é companheira, você é digna. Nesse sentido, é que afirmamos viver atualmente um ataque violento às conquistas do movimento antimanicomial. As políticas de governo, infelizmente, endossadas por essa casa, pela maioria dessa casa, têm sido encerrar, privar de liberdade, apartar e especialmente destituir de sua história todos aqueles que são alvo dessas políticas. E que muitos deles estão aqui com a gente hoje. Todos viram um número, um rótulo de doente e de perigoso. E recolhidos são jogados em instituições que torturam, violam direitos. Morrem as vidas, são dizimadas e as histórias são apagadas. As decisões da Conferência Nacional de Saúde Mental, Fórum Máximo Deliberativo das Diretrizes Políticas de Saúde Mental, onde estavam usuários, familiares, trabalhadores, nosso Fórum Máximo Democrático, têm sido ignoradas e desrespeitadas. Na conferência foi deliberado que as comunidades terapêuticas não poderiam ser incluídas na rede de atenção a usuários de álcool e outras drogas, por configurarem espaços de maus tratos e operarem a lógica da
social, indo na contramão da política nacional de redução de danos, que a gente sempre defendeu. Não vou repetir a inspeção nacional, porque Paulo já falou, que foi realizada. A gente trouxe aqui um material, a gente tem um dossiê com todas as violações de direitos que foram encontradas em todo o Brasil nessas instituições. A gente não tem muitas cópias, mas tem algumas para distribuir. Então eu pergunto, a quem que está servindo esse financiamento público dessas instituições privadas, que estão preocupadas com o lucro e não com a saúde da população? A quem que está servindo o financiamento público de instituições religiosas em um Estado supostamente laico? E aí quero aproveitar para reafirmar, meu colega de mesa já falou, e denunciar a matéria do jornal O Dia, que acabou culminando numa censura do prefeito Eduardo Paes, que censurou seus trabalhadores e ordenou que um livro fosse retirado de um blog sério, que é utilizado para comunicação entre coordenação de saúde mental, trabalhadores e usuários da saúde, e num ato de censura, esse livro foi retirado do blog. E a gente está exigindo uma retratação do jornal O Dia, que fez uma matéria sensacionalista, tendenciosa e mentirosa. Fora, fora, fora! Mas não só as comunidades terapêuticas têm sido financiadas pelo recurso público. O governo do estado do Rio de Janeiro, amparado pela maioria dessa casa, vem entregando os serviços públicos de saúde à iniciativa privada. Essa casa aprovou um mês antes da Conferência Estadual de Saúde a lei que entrega os serviços públicos de saúde às chamadas organizações sociais, que não passam de empresas privadas regidas pela lógica do lucro. Mais uma vez, desrespeitando as decisões das conferências municipais, estadual e nacional de saúde mental, e simplesmente ignorando o acontecimento da conferência estadual aqui no Rio de Janeiro, que todas elas disseram: o serviço público deve ser 100% público, estatal e gratuito. SUS para todos, SUS para todos. Bravo! SUS para todos, SUS para todos. E aí eu quero dizer que entregar os serviços de atenção à saúde mental às empresas privadas é destruir o SUS e destruir a reforma psiquiátrica antimanicomial. Isso porque os serviços substitutivos de atenção, os nossos CAPs, nossas residências, nossos centros de convivência, não são um aglomerado de técnicas frias que podem ser aplicadas. Os serviços são a encarnação de uma luta que se dá todos os dias, como está se dando hoje. Como que a gente vai sustentar essa luta num modelo privatizado de saúde, onde aqueles que enfrentam as lógicas do encarceramento, que são exercidas também a céu aberto, não só dentro do manicômio, que se articulam com os interesses do capital? Como que a gente vai sustentar isso se esses trabalhadores são frequentemente demitidos? Vergonha. Como que a gente vai sustentar essa luta num modelo privatizado que se desresponsabiliza do seu compromisso com o público, porque não responde, tampouco presta contas aos conselhos de políticas públicas, que a gente chama de controle social? Enfim, como sustentar aquilo que a gente tem chamado de sensibilidade antimanicomial, que se expressa tanto nas grandes lutas, como essas que a gente faz, por exemplo, pela garantia de condições dignas de trabalho, quanto também nos pequenos gestos do nosso cotidiano, que desafiam essa lógica produtivista do capital. Como a gente diz, nosso lema é: saúde não se vende, loucura não se prende. Queria aproveitar para celebrar com vocês as vidas que insistem, sobreviventes de 30, 40, 50 anos de tortura e silenciamento no manicômio Doutoreiras. Uma homenagem a vocês, que nos fazem acreditar que a vida pode sobreviver a esse horror e que estão aqui sentados hoje. Vida daqueles que lá moravam e também daqueles que trabalharam arduamente para
seu fechamento. No entanto, é preciso dizer que Dr. Eiras fechou, mas ainda vive, encarnado em muitos que foram transinstitucionalizados. Ou seja, ganharam um passaporte para passar de um manicômio para outro. E isso a gente não pode admitir. A luta continua. Tem muita gente que foi transinstitucionalizada. Isso quer dizer, sair de um manicômio e ir para outro. E isso acontece por quê? Não porque os trabalhadores não lutem, porque os usuários não lutem, porque os familiares não lutem, mas porque o investimento público nas políticas de desinstitucionalização tem sido muito poucos, muito aquém do necessário. No Rio de Janeiro a gente tem 2 CAPs AD álcool e drogas. Isso é inadmissível. Então o fechamento, nem vou falar, que todo mundo sabe, né? Que o fechamento do manicômio precisa ser acompanhado da criação da rede, né? E mais que isso, convoco a todos, precisa ser acompanhado de ousadia, para a gente criar, para a gente inventar outros modos da gente cuidar, da gente trabalhar, da gente viver em comum. Se a gente não criar, se a gente não inventar, não existe reforma psiquiátrica antimanicomial. Ela não é feita só de leis e de normativas, ela também é feita disso, mas ela é feita da nossa capacidade de inventar coletivamente. Para finalizar, então, eu queria dizer a essa casa que a gente se alegra com o Dia Estadual da Luta Antimanicomial, mas queríamos dizer também que, embora constemos o Conselho Regional de Psicologia como organizador desse dia, não tivemos a oportunidade de construir essa lei conjuntamente. Queríamos fazer um apelo a essa casa, que quando alguma entidade fosse incluída em um projeto de lei, que ela pudesse estar dialogando e construindo esse projeto de lei. Não só o CRP, obviamente, mas o movimento da luta antimanicomial também. Né? Porque a gente entende que a gente precisa muito mais do que constar no calendário oficial da Assembleia Legislativa. A gente precisa que essa casa possa forçar com que as nossas decisões das conferências sejam cumpridas. É isso que a gente precisa dessa casa. A gente precisa de intervenção real na realidade, objetiva, naquilo que compete a essa casa. Nós não precisamos de normativas para as nossas celebrações. Ficamos felizes em estar incluídos no calendário, mas queremos fazer um apelo a essa casa. Que, por favor, faça valer a decisão popular e a decisão do movimento que constitui essa luta. Obrigado. Queria convidar para falar da tribuna, já que a gente não temos mais assento aqui, o professor